Nessa noite, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra e hoje é o tema, É o tema que nós estamos tendo todo mês. O nosso bispo Martinho Lutero Semblano, bispo da Igreja Nova Vida da Tijuca, nossa igreja mãe, ele nos deu um tema para que todas as igrejas pudessem pregar a mesma palavra, E ele me deu um tema, ele deu o tema para os pastores, um tema que eu gosto muito, já contei aqui, já testemunhei, foi o tema que relata até mesmo sobre quando eu conheci o Senhor Jesus, O tema quando o Senhor Jesus me resgatou e me aceitou, No dia 26 de junho do ano 2000, 25 de junho do ano 2000, esse ano completa 25 anos desse dia, e eu jamais vou esquecer esse dia, que foi o dia mais maravilhoso da minha vida, o dia que eu conheci o Senhor Jesus, amém? O dia que eu tive meu novo nascimento, é um dia que eu comemoro o aniversário, é o dia que eu comemoro mais esse dia de aniversário do que o meu próprio aniversário, que é um mês antes, dia 25 de maio. Então eu costumo comemorar e eu fiquei feliz em receber esse tema e eu quero compartilhar com os irmãos. Mateus, livro de Mateus, capítulo 4, verso 1, uma passagem muito conhecida, que na época eu não conhecia. Eu já falei, era ateu, não acreditava em nada da Bíblia e parei dentro da igreja cristã. Um milagre de Deus, e hoje eis-me aqui, amém? Então, a tentação de Jesus, e diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Soberano Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço, Pai, a sua santa e gloriosa presença neste lugar, porque sem a sua presença, Pai, nós não somos nada. Eu lhe peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados. Senhor, que o Senhor perdoe os nossos muitos pecados nessa hora, e nos conduza, Pai, a uma atmosfera diferente, a uma atmosfera cheia da Tua graça, cheio do Teu poder, cheio das Suas misericórdias, cheio da Tua paz, cheio do Teu amor, cheio da Tua vida, cheio do poder do Espírito Santo se manifestando em cada mente, em cada coração. Eu lhe peço a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Senhor, dá-nos entendimento, Pai,
daquilo que o Espírito Santo quer ministrar sobre as nossas vidas. Livra-nos, Pai, de todo mal. E se qualquer coisa, Pai, qualquer espírito contrário, qualquer distração que tente se levantar sobre a vida da tua igreja, que seja repreendido agora, em o nome santo do Senhor Jesus, e que a tua glória venha resplandecer aqui neste lugar, pois é isso que nós lhe pedimos, te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Tema da mensagem de hoje é superando as tentações em meio ao deserto. Superando as tentações em meio ao deserto. As tentações, elas fazem parte da igreja. As tentações, ela faz parte do ser humano, faz parte do cotidiano do ser humano. Por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias das nossas vidas. Por isso, o Senhor nos ensinou para que nós possamos vigiar e orar. Ou seja, as tentações, elas nos tentam todos os dias, a todo momento. E para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos suceder às tentações, faz-se necessário que nós entendamos que a misericórdia de Deus age em nós através da vigilância e através da oração. Por quê? Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, como disse o Senhor Jesus, como ensinou o Senhor Jesus. A nossa carne, ela é muito fraca. Nós somos seres viventes muito frágeis e estamos suscetíveis a cair a qualquer momento. A qualquer momento você pode tropeçar. Por isso, nós devemos estar vigilantes e termos a certeza que nós precisamos ficar de pé. E para ficar de pé, nós precisamos segurar nas mãos do Senhor Jesus. Nós precisamos estar em sintonia com Ele. Nós precisamos estar vivendo em novidade de vida. Nós precisamos, como nós cantamos aqui, a estar um nível mais profundo de intimidade, um nível mais entronizado de intimidade com o nosso Deus. E tudo isso acontece através da graça e da misericórdia de Deus. Tudo isso acontece através do poder de Deus. Por isso, nós precisamos a todo momento nos render ao nosso Senhor Jesus. As tentações, elas se dão pela fraqueza da nossa carne. A todo momento, por isso, nós não conseguimos discernir o que está à nossa frente. Seguimos o que vemos e caímos facilmente em meio às tentações. Seguimos, nós caminhamos, se nós não tivermos num caminho reto, e nós podemos imaginar, eu estava até falando na aula de batismo agora, uma listra no chão. A palavra de Deus, a vida com Deus, é como se você tivesse aquela lista na via, e você seguisse reto. Você não desviasse nem para um lado e nem para o outro, mas que você siga os caminhos retos. Por quê? Porque nós somos cegos e nós não sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Nós não sabemos discernir o que é o deserto. Já parou para pensar que nós não conseguimos discernir o que é o deserto? Porque foi no deserto, após ser tentado por 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado, persuadido por Satanás. Imagine eu e você frágil como nós somos, se o próprio Filho de Deus, após o seu batismo, ele foi batizado, tinha ali a natureza divina de Deus, tinha ali a natureza humana, carnal do Senhor Jesus, e vem o Espírito Santo, ou seja, a Trindade foi reunida aqui na terra pela primeira vez, e logo em seguida o Senhor o conduz ao deserto, e ali ele é tentado 40 dias e 40 noites, e qual o propósito?
porque dentro daquele propósito, dentro do deserto, o Senhor ia promover crescimento. Tribulação, luta, traz crescimento, traz posicionamento. E é esse posicionamento que o Senhor Jesus ele precisava adquirir. E nós? Será que nós precisamos discernir, precisamos entender e compreender o que é tentação, o que é estar no caminho, o que é um deserto, na final de contas? Porque, na realidade, muitos de nós achamos, muitas das vezes, que nós temos de tudo, que o Senhor Jesus nos deu de tudo, e nós não estamos no deserto. Existe deserto em meio à abundância, existe também deserto em meio à abundância, e foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, olha o que aconteceu. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam o fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha como é que vem a tentação. Mas ela vem falando, mas a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Aí vem, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e também do mal. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento. Olha o que ela queria, meus irmãos. Ela queria algo agradável aos olhos e algo que trouxesse uma sensação nova. Tomou do seu fruto, comeu e deu também para o seu marido e ele comeu. Só até aqui. Percebam como é que a tentação age. Eles achavam que no meio do Éden, a palavra de Deus vai dizer que lá no meio do Éden emanava leite e mel. Eles tinham superioridade, eles tinham domínio sobre todas as plantas, sobre todos os animais. Ou seja, eles poderiam comer o que quisessem, eles poderiam beber o que quisessem, eles estavam em abundância. Eles estavam em abundância. E o que aconteceu? Veio a tentação. Ou seja, para nós, eles estavam no paraíso, mas na verdade, a abundância, ela também estava trazendo um deserto. E você já parou para pensar que ter tudo na vida, através dos olhos, você sempre vai querer mais, mesmo você tendo tudo nessa vida, você sempre vai querer mais. Já parou para pensar que ter tudo na vida, através dos seus olhos, você sempre vai desejar mais, você sempre vai querer mais, você vai querer aquilo que muitas das vezes não é seu, ou que você não tem condições de ter. Você vai querer ter um Fox 2006, todo machucado, todo amassado, que vai no mecânico 2 vezes por semana? Será que você vai querer? Não, geralmente você vai querer. Como é que é o nome do carro? Meu filho estava falando um dia desse, Bugatti, sei lá, um negócio aí. Não sei como é que é, não sei nem como é que é o nome desses carros aí. Você vai querer uma Ferrari. Você vai querer o melhor. As pessoas no mundo lutam para ter mais. Se elas tiver que matar, elas vão matar. Se tiver que se corromper para ter mais, elas vão fazer. Se tiver que enganar, se tiver que mentir,
se tiver que ultrapassar, se tiver que passar a perna no melhor amigo, e muitas das vezes até se tiver que vender a mãe, o mundo vai vender para alcançar o seu objetivo. Tem muitos filhos que infelizmente roubam seus pais. Tem muitos filhos, a gente vê a maldade no mundo, isso é o pecado no mundo, ou seja, é a corrupção do mundo, mas nós, servos do Senhor, somos felizes com o que temos, com aquilo que Deus nos deu. É certo que nós somos capazes, através da força que Deus nos dá, de conquistarmos mais, mas Deus, eu acredito que Deus, Ele te dá aquilo na medida que você pode ter. Eu acredito que Deus, nas suas infinitas misericórdias, Ele te dá aquilo que você pode ter. E eu acredito que é por causa disso que Deus estabeleceu os 10 mandamentos, Êxodo 20. O que ele diz? Êxodo 20, capítulo 1, o que diz? Vamos ler? Capítulo 1, verso 1. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem abaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste cultos a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu Deus em vão. Lembre-se do dia de sábado, para se santificar. Verso 9, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia, é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o seu estrangeiro, nem suas portas para dentro. Porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso fez o Senhor e abençoou o sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que vocês tenham longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Meus amados, olha quantos mandamentos nós vimos ali. Vimos quanto Deus foi zeloso em falar com o seu povo através da sua palavra. Mas Ele está dizendo, sabe o quê? Não cobice do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Se você, geralmente o homem, ele não quer aquilo que é dele. Quantos casamentos estão fadados ao fracasso? Porque homens estão dizendo hoje que não querem as suas mulheres, que a mulher do seu próximo é melhor. Eu queria ter um casamento igualzinho lá daquele da rede social. Olha lá, ela ganha lá não sei quantas 1000 visualizações, passa o dia na academia, ganha dinheiro, faz plástico o dia inteiro, o cara está falando, eu quero uma mulher daquela lá, ó, santinha, bonitinha, lindinha. Quantas mulheres estão falando? Eu quero um marido fortão, um marido artista de novela. Não é para você. A gente precisa estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Deus está chamando o homem para o equilíbrio. Não desejar aquilo que não é dele, que não pertence a ele, que não pertence a ela. O homem não precisa buscar aquilo que não lhe pertence. O homem precisa estar satisfeito com aquilo que Deus dá. Foi esse o maior pecado que ela cometeu. Ela quis aquilo que não era dela. Eles quiseram comer aquilo que não pertencia, que Deus falou, ele é meu, não coma.
E às vezes você está querendo tomar o lugar de Deus. Você está querendo dar um passo maior que você pode dar. Você está sucedendo à tentação. Tome cuidado. Porque na abundância você pode estar caindo no deserto. Você pode estar achando que na sua vida você tem tudo plenamente. E na realidade você pode estar no deserto. Amém? Segundo ponto. Na tribulação e na guerra, não é o seu deserto. Às vezes você pode estar dizendo que na tribulação e na guerra, isso não me pertence, está repreendido em nome de Jesus. O tempo todo na guerra, o tempo todo na tribulação. Será que essa tribulação, essa luta, não é o seu lugar de deserto? Não é o deserto que você precisa superar? Nós vimos isso na vida de Davi. Davi, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, olha o que está escrito. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, olha só, o ano, primavera, o que acontece? O que acontecia na região de Israel na época? As chuvas caíam e alimentavam os rios. Ou seja, florescia, tinha relva, tendo água, tem animais, tem alimento. Então era propício para que os reis da época, os comandantes da guarda de Israel, fossem para a guerra. Eles iam ter superioridade contra os filisteus. Eles ainda iriam ter o domínio daquela terra produtiva e eles iam poder colher com segurança. Olha só, então, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amnon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi, ele ficou, sabe onde? Em Jerusalém. Verso 2. Uma tarde, ver ele estar na guerra, ver ele estar lá no seu deserto lutando. Olha o que aconteceu. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou os mensageiros que a trouxessem, ela veio. E ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza, e depois ela voltou para casa. E o que aconteceu? A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Ele estava no palácio, era para ele estar na guerra, e ele ficou aonde? No seu lugar de conforto. Igreja Nova Vida de Campo Grande. Será que você ainda não parou para pensar e analisar que você entrou numa guerra contra o inferno e você não tem como ficar passivamente no meio dessa guerra? Que nós estamos em guerra continuamente. Outrora eu falei que nós estamos como cordeiro, apontado para o matadouro, pronto para sermos mortos. Morte, eu não estou falando física, apesar que no Rio de Janeiro essa violência está demais, mas eu estou falando de morte espiritual. A morte física, meus irmãos, a gente sabe que a pessoa, ela vai para o inferno, não tem castigo pior, mas nós podemos ter uma morte espiritual e sermos consumidos para o inferno. Será que você não entendeu? Às vezes eu fico conversando com os irmãos, eles ficam contando testemunho, ficam falando um pouquinho da sua vida. Hoje eu estava falando um pouquinho com a Lena, ela estava me contando, e eu, meu Deus, que batalha! Que batalha! É luta espiritual, e é para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para nos acovardarmos e ficarmos de passividade, não. Nós não precisamos nos defender das astutas ciladas do diabo, não. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos marchar,
porque o que está conosco é o maior do que o que está no mundo. E se Ele está conosco, se Deus verdadeiramente está conosco, a nossa vitória é certa. Por isso nós não podemos recuar, nós precisamos avançar em nome de Jesus, porque foi através do sangue dele, o precioso sangue do Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo, que foi aspergido sobre nossas cabeças. Por isso nós não precisamos duvidar, nós precisamos avançar. Nós estamos em meio à guerra, nós estamos em meio à dificuldade e luta, mas nós vamos vencer para a honra e a glória do Senhor Jesus. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. A guerra pode parecer um deserto, mas é no deserto que está o seu chamado. É no deserto que está o seu chamado. Às vezes você está falando, nossa, a minha parentela, meu parente, eu já não vejo já há um tempo. Minha mãe fica visitando, tudo ela fala, tudo ela reclama. Eu estou tentando dar orgulho para ela. Eu estou tentando ser um filho melhor, mas está sempre criticando. Mesmo Deus apontando a sua boa mão, eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. Eu estou avançando, eu estou crescendo, mas eu estou sempre recebendo uma crítica. Eu estou sempre recebendo algo. Ah, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso batalhar. Aquilo que está usando os lábios, não vai usar mais, porque eu vou lutar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou clamar, eu vou pedir pelo sangue, vou clamar pelo sangue de Jesus, e Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. Aqueles que te acusam, aqueles que estão te falando palavras ociosas, palavras que você sabe que vem do inferno, palavras que você sabe que te incomodam, que tira a tua paz, que mexe com as suas carnes, que muitas das vezes dá um nó na sua garganta, você fica revoltado com aquilo. Não é hora de se irar, é hora de buscar o vínculo da paz, é hora de você buscar a perfeição, é hora de você entender que você está numa guerra. Essa guerra é travada, e se você permanecer firmes e constante, porém sempre abundante na obra do Senhor, o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. O Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. E foi isso que Jesus teve. Jesus teve justamente lá em Mateus, ele teve que superar as tentações no meio do deserto. E no verso 1 vai dizer: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, o Filho de Deus, passou por esse momento com a permissão de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto com a permissão de Deus. Ei, igreja do Senhor, não reclame da sua aprovação, não reclame do deserto, creia tão somente em Deus. Eu vivi um momento, meus irmãos, eu estava falando um pouquinho ali com meus sogros, mas que momento, ano de 2010, eu posso dizer que 2010, até 2017, 2018, meus irmãos, que luta, nada dava certo, tudo dando errado, por mais que eu me aplicasse, por mais que eu lutava, tudo dando errado. Minha esposa olhava, às vezes, com os meus olhos, com os olhos cheios d'água, e falava assim, e eu dizia para ela: amor, a única coisa, eu não estou entendendo, a única coisa que eu vou fazer, eu não vou reclamar. Eu sentia que o inferno estava assim, ó, esperando, ele vai reclamar, ele vai murmurar, a fé dele vai se abater. Aí eu segurava na mão dela,
e falava: amor, bota a mão aqui na minha cabeça, aqui, amor. Ora por mim, intercede por mim. Aí ela falava: meu Deus, como que você passando por isso, você ainda consegue estar na igreja e consegue fazer a obra de Deus? Como que você consegue? Eu falei: olha, a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me basta, tão somente a graça do Senhor. E eu clamava pela graça de Deus: Senhor, muito obrigado pelo meu dia, Senhor. Às vezes eu não tinha, eu olhava no espelho, eu tinha que olhar no espelho: olha, o teu dia vai ser diferente, o teu dia vai ser diferente, hoje você vai vencer, hoje você vai conseguir. Aí, às vezes eu mandava aquele currículo, e quando eu olhava, quando eu acabava de falar no espelho, eu olhava ali e via: muito legal, você passou, tal, mas o seu currículo não foi selecionado. Meu Deus do céu, eu ficava desempregado, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer da minha vida? Mas Deus, Ele foi desenhando tudo direitinho. Como Ele foi desenhando? Uma coisa é, eu não murmurei e não olhei para trás. Eu mirei sempre no alvo. Você precisa mirar no alvo. O alvo é Jesus Cristo. A gente precisa caminhar sentido a cruz. A gente precisa caminhar sentido a cruz. E foi isso que Deus fez. Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fé, em especial nos momentos de deserto. Mas Ele mesmo dá condições para que nós possamos superar. 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. É isso que nós precisamos entender. Às vezes você está cansado, você está fadigado, você não aguenta mais, pessoas estão te traindo, estão passando a perna em você. Fique tranquilo, fique em paz. Tenha a paz de Deus, tão somente a paz de Deus, porque Deus vai te honrar. Permaneça na sua caminhada, permaneça firme, que Deus vai te exaltar. Deus vai te tirar dessa condição de angústia e vai te exaltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui, no verso 2 e 3, ele nos dá uma lição. Jesus nos dá uma lição que parece que nós esquecemos. O que ele está dizendo? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi no deserto, ele estava... Bom, vamos voltar a fita aqui. Vamos lá. Jesus estava no deserto, depois de jejuar, depois de quê, meus irmãos? Jejuar 40 dias. Ele não ficou no deserto parado. Jesus não ficou no deserto parado. Ele ficou exercitando a sua fé, com seu joelho dobrado. Eu imagino o mestre com a cara no pó, seu joelho jejuando e orando. Meus irmãos, o Senhor Jesus ensinou que a carta de demônio, que só sai com jejum e oração. Se você tem uma tentação, que você não está conseguindo suportar essa tentação, e você sempre está cedendo a essa tentação, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa clamar pelo sangue de Jesus. Ele teve fome, então o tentador aproximou-se, ou seja, ele estava fraco, teve fome, e disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Tem muita gente no deserto que, ao invés de jejuar, de lutar, de guerrear, ele está prostrado, está cedendo ao vício, está cedendo à bebedeira, está cedendo ao cigarro, está cedendo às drogas, está cedendo à prostituição. Meu irmão, você abre
essa coisinha aqui, que é uma das piores coisas que já fizeram na vida. Tem o seu lado positivo, mas tem um lado negativo. A primeira coisa quando você abre aqui é prostituição. E você abre aquilo ali, se você não vigiar e orar, se você não estiver firme em Deus, você vai passando. Você vai passando e você vai vendo. Hoje, comercial de café tem mulher pelada. Para apresentar um café tem mulher pelada. Tem mulher seminua. Você fica dominado, porque o pecado, o que ele faz? O pecado, ele escraviza o homem. O pecado, ele escraviza a mulher. Por que ele quer te escravizar? Por que Satanás quer te escravizar? Porque ele quer fazer a separação entre você e Deus. Ele quer que você não tenha comunhão com Deus. A tentação, Jesus sabia o que ele estava passando. Jesus sabia que ele estava com fome. E você, meus irmãos, você está com fome de quê? Faça uma reflexão. Você está com fome desse mundo ou você está com fome de Deus? Qual é a sua fome? Qual é a sua fome? Ano passado, eu sou professor e fiz uma enquete. Eu sempre falo isso aqui. Fiz uma enquete e coloquei com os alunos. Vamos lá. Quanto tempo você fica com o celular ligado? E eles, professor, não tem como saber. Então faz o seguinte, tem um aplicativo lá que você diz quanto tempo foi o consumo de internet, quanto tempo você ficou com a tela ligada, e aonde você entrou todo mês, toda semana. Ele olhou lá. Segunda-feira foi a hora de prestação de conta. Falei, e aí? O aluno que ficou menos tempo no celular, ficou 11 horas por dia. A média dele era 11 horas por dia. O aluno que ficou menos com o celular. Eu pergunto, você consegue ficar sem isso aqui? Hoje a maioria diz, eu não consigo ficar sem isso aqui. Faça a reflexão, você consegue ficar sem isso aqui? Se isso aqui for mais importante do que isso aqui para você, você está fadado a ser enterrado na areia do deserto. Você está fadado a ser enterrado na areia do deserto. E sabe o que vai acontecer? A sua carne vai se aflorar e você vai se entregar ao pecado. Você vai se entregar àquilo que é ruim. Jesus estava em preparação para o cumprimento da sua missão, abstendo-se de alimentos, e o inimigo tentou se aproveitar da vulnerabilidade do corpo. Aonde que Jesus vai te tentar, meus irmãos? Aonde que Satanás vai te tentar? De onde vai vir a tentação? A tentação vai vir da sua fraqueza. Satanás sabe qual é a sua fraqueza. Satanás sabe qual é a sua fraqueza. E ele aproveita dessa estratégia para ficar 24 horas em guerra com você. E eu volto a repetir. Você precisa entender que você não pode ficar na defensiva, você precisa partir para a batalha. Às vezes você já reconheceu até que seu barco está naufragando, você já reconheceu que você está vacilando, que aos poucos você está cedendo e você está se entregando. Você está precisando do Senhor Jesus, você está precisando do renovo do Senhor Jesus, e você está precisando entrar no jogo. Já viu aquele jogador de futebol? Ele fica lá, a bola vai, ele vai para o outro, a bola vai, ele vai para o outro, a bola vai, ele vai para o outro, a bola vem na frente dele, ele faz assim para a bola passar. Às vezes nós estamos assim, nós não queremos entrar na batalha, a gente não quer botar o pé para a dividida, a gente precisa entrar. A gente precisa entrar no jogo, a gente precisa encarar o inferno, encarar as nossas fraquezas, encarar as nossas debilidades. Eu tenho uma preocupação muito grande com a igreja com isso. O diabo sempre procura uma brecha para nos tentar, em especial momento de escassez.
com indecente proposta de suprimento. Meus irmãos, vou falar até um assunto aqui. Eu sei até que tem criança aqui, mas o Espírito Santo está me falando para tocar nesse assunto. Eu quero te dizer uma coisa que o bispo Miguel, quando veio aqui, ele falou que me chamou muita atenção. Ele falou que obrigação é muito bom. Você, quando gasta no seu cartão de crédito, você é obrigado a pagar a fatura no final do mês. Você não é obrigado? Nós temos leis, por mais que você não concorde nas leis brasileiras, você é obrigado a cumprir as leis. Não é obrigado? E do casamento? Você cumpre com as suas obrigações do casamento? A palavra de Deus vai dizer que o homem só deve se abster da sua mulher ou a sua mulher do seu homem quando for fazer jejum e oração. Mas depois de terminado o jejum e oração, que eles voltem rapidamente, se é que vocês me entendem. A esposa, uma semana está com dor de cabeça, uma semana está preocupada, na outra semana está cansada, na outra semana vem a natureza, e na outra semana ela está preocupada. Você não gosta de receber o presente do marido? Por que nessa hora tem tanta dor, tem tanta coisa, tem tanta desculpa? Por quê? A palavra de Deus diz que o seu corpo já não pertence a você, mas pertence do seu marido. E o corpo do seu marido já não pertence ao seu marido, mas pertence a você. Para isso você foi unido em uma só carne. Homem, será que você não pode ser sensível? Será que você não pode fazer um elogio para sua esposa? Levar num restaurante chique? Fazer uma viagem só você e ela, deixar os filhos com os avós? Será que não pode ter isso? Um presente? Um chocolate? Um bombom? Tirar uma foto da esposa. Oh, você está linda. Meu Deus, toda vez que eu olho para você, você está com os seus 17 anos, quando eu te conheci. Ai, 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 ui, ui, ui. Passa o dia, passa a noite, uma semana, e o cara só reclama que o arroz está queimado, que o feijão está com sal demais. Meus irmãos. Quando a esposa deixa o marido muito tempo sozinho e carente, sabe o que acontece? Ele é tentado a ver outra coisa na rua. E às vezes você está ali, jogando o teu marido no deserto. Às vezes você, homem, está jogando a sua esposa no deserto. Deixa ela ir para a academia sozinha, para o shopping sozinha, para o trabalho sozinha. Ela vai para todo lugar. Ela fala com um padeiro, ela fala com um pedreiro, ela fala com um entregador de pizza, ela fala com todo mundo. E você não resolve nada. Só quer ficar lá deitado lá. Mulher traz, bota aqui. Tem algo de errado. Às vezes a gente está trazendo deserto para lugares. Nós estamos trazendo deserto. Nós estamos dando oportunidade para o tentador. Dando oportunidade. Portanto, meus irmãos, cuidado com as brechas. Em nome do Senhor Jesus, cuidado com as brechas. Cuidado com as suas falhas. Cuidado com as brechas. Não negocie a sua vida com o inferno. Não negocie a sua vida espiritual com Satanás. Cuidado com as brechas em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Amém? Portanto, todas as vezes que você for tentado,
não se renda às suas necessidades. Supere as tentações. É o que está escrito em Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para superarmos as tentações, nós precisamos tão somente sermos fiéis ao Senhor. Se antes eu mentia, hoje eu não minto mais. E eu preciso estar vigilante, porque vai vir oportunidade para você mentir. Se antes você roubava, agora eu sou de Jesus, eu não roubo mais. Vai vir tentações, vai vir oportunidade para você me fazer o que é errado. Mas o mais importante é que você faça o que é certo. Eu uma vez, cheguei do trabalho, parei no banco, você não tinha Pix, não tinha esse negócio. Tirei meu pagamento todinho do banco, botei dentro da carteira. Estou tirando o pagamento, feliz da vida, né? Falei, puxa, aí ela fiz hora extra, vinha até uma coisinha a mais. Ô, glória, obrigado, Senhor. Aí eu estou feliz da vida, quando eu olho, tem uma bolsa do meu lado. Peguei a bolsa, abri a bolsa. Meus irmãos, sabe essas bolsinhas aqui assim? Grandinha aqui assim, com fecheclé? Eu abri ela, só bolo de dinheiro. Falei, meu Deus. Aí abri, vi uma carteira de identidade e o papel da Caixa Econômica. Eu falei, opa, peraí. Eu fui abençoado ou isso aqui é bênção de alguém? Aí pensei. Naquela hora você pensa, poxa, eu já fui abençoado com o meu salário. Não. Eu vou ficar aqui que essa pessoa já vai voltar. 7h15 da manhã. 8h30, 9h30, 10 horas, 11 horas, a barriga já ardendo de fome, meio-dia, 1h, eu já não aguentava mais ficar em pé, fiquei sentado na escada de lá, falei, meu Deus, eu tenho que ir embora, eu não tinha nem celular na época, falei, meu Deus, eu tenho que ir embora, minha mãe deve estar preocupada comigo, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, falei, chega, eu vou embora. Daqui a pouco entra um homem. Meu Deus, eu tenho certeza, foi nesse caixa aqui. Meu Deus, e agora? E agora? Peguei a bolsa, abri, olhei a foto da identidade, era ele. Aí eu já estava fora do banco aqui assim, que eu já ia embora. Voltei. Falei, ô irmão. Ele, ô. Falei, aqui, ó. E o cara chorou, ficou no meu braço, ficou chorando. Me agradeceu, ele falou, olha, eu estou indo embora para Paraíba. Eu estava dentro do ônibus já tinha saído no ônibus. Eu voltei, mas eu não acreditei, foi Deus. Eu falei, foi Ele mesmo. Foi Deus mesmo que me deixou, me permitiu ficar aqui. Não, eu deixei aqui, era 6h pouca da manhã. Falei, aí chorou, me agradeceu, tal, fui embora. Fui no orelhão, peguei o cartão, peguei a carteira, deixei em cima do orelhão, peguei o cartão, fui lá, liguei para minha mãe, mãe, aconteceu isso. Não, mãe, eu estou bem, não aconteceu nada não, tal, não sei o que, sei que lá. Fiquei tão feliz, mãe, eu estou muito feliz. Desliguei o telefone e fui embora. Voltei correndo. Já era a carteira. Glória a Deus que a vontade do Senhor foi feita. A intenção é que a vontade do Senhor foi feita, mas eu fiquei duro 1 mês. Acontece. Mas vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena glorificar o nome do Senhor. Então precisamos ser fiel a Deus. Em Isaías 55:9 diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, Deus tem sempre algo a mais para nossas vidas, para nos livrar das tentações,
para que nós possamos superar as tentações em meio ao deserto. Versos 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo também tentou Jesus a ultrapassar os seus limites e a cometer um ato que não era da vontade de Deus. Quantas as vezes, meus irmãos, você é tentado a falar algo que você sabe que você tem que ficar calado? A palavra de Deus vai dizer que nós sejamos tardio no falar e o atento a ouvir. Claro, tem pessoas que emprestam a boca para Satanás para te tentar, para te tirar do sério, para te acusar, para tirar a sua paz. Como você está reagindo a essa tentação? Como você tem que se colocado? Qual é a sua posição nessa hora? Às vezes o nó vem na garganta, né, meus irmãos? Mas eu quero te dizer uma coisa: crente foi chamado para engolir sapo. Muitas das vezes você vai ter que engolir sapo. Às vezes uma pessoa que não tem moral nenhuma para falar nada com você, mas vai ser o seu silêncio que muitas das vezes vai constranger essa pessoa. Às vezes o silêncio é um deserto. É o deserto que você vai ter que passar. O silêncio é um deserto que você vai ter que passar. Você vai ter que se calar. Tem pessoas, meu Deus do céu, eu sinto muita presença de Deus. Tem hora que você vai ter que ficar no deserto calado. Você vai passar por essas afrontas. Você vai passar por essas afrontas e Deus vai te honrar. Está me vindo aqui à mente, uma vez que o meu pastor, na época, meu pastor Jorge Moisés, vocês conheceram aqui no aniversário da igreja, ele veio aqui e me colocou num banco 1 ano. Mais de 1 ano, 1 ano e 3 meses. O pastor também vai para o banco, tá? É o processo. Fiquei num banco 1 ano e 3 meses. Ele me fez uma acusação, algumas pessoas me caluniaram. Depois que eu fiquei à frente da igreja durante 3 anos, pessoas que eram contra por eu ser muito novo, pessoas me caluniaram, falaram uma porção de besteiras. Ele nem me perguntou, ele me colocou no banco. Fiquei 1 ano no banco, 1 ano e pouco. Sentava lá na igreja, às vezes ouvia as coisas, às vezes eu sentava no banco da igreja, as pessoas saíam de perto, parecia que eu estava com lepra. Um belo dia, estou chegando na igreja, o culto começava 8 horas, cheguei na igreja às 6 horas da manhã, que eu passava vassoura na igreja, não deixei de passar minha vassoura, não deixei de passar o banheiro. Está o pastor na porta da igreja com os olhos cheios d'água. Alexandre, vem para o gabinete comigo. Alexandre, eu tive um sonho. Deus me revelou num sonho. Deus me mostrou num sonho. Isso. Alexandre, você falou isso? Não, pastor. Alexandre, você sabe disso? Nunca fiquei sabendo disso, pastor, não sei. Alexandre, isso. E a boca dele abria, ele chorava de boca aberta. Ele gemia, ele sentiu dor. Eu percebi nele. Recém-operado, eu vi a dor nele, nos olhos dele. Alexandre, me perdoa. Pastor, já ficou no passado. Não, mas eu vou penalizar, pastor. O senhor já descobriu a verdade? O Espírito Santo já te mostrou a verdade? A vida que segue, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus vai te honrar naqueles que estão te caluniando, daqueles que estão te difamando, naqueles que estão desprezando você, fazendo mau uso da boa fé. Deus vai te honrar. Deus não vai te deixar para trás.
Deus vai te honrar, Deus vai te colocar nos lugares celestiais, se tão somente você se colocar na posição de servir a Ele com integridade, com amor no coração. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Verso 7, Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Não há situação ruim onde Deus não vai cuidar de você. Não há. Você pode estar passando uma situação ruim. Você está sob os cuidados do Senhor. Você está sob os cuidados do Senhor. E o Senhor está te dizendo nessa noite que você precisa viver um novo tempo, e você precisa acreditar, porque o Senhor já está te direcionando, Ele já está mostrando o caminho para você, para que você possa viver um novo tempo em Cristo Jesus. Você precisa crer nisso. Também está escrito, não ponha Deus à prova, não subestime o tamanho do seu Deus. Não subestime o tamanho do seu Deus. Tenha fé. Todo sofrimento vai chegar a um fim. Todo sofrimento vai parar, vai acabar um dia. E você precisa crer nisso para superar as suas tentações, para essa superação de todo o mal que tentam fazer, que Satanás tenta fazer contra a tua vida. Você precisa olhar para o alto. Então somente abrir os seus braços e adorar. E dizer, o Senhor é a minha resposta. O Senhor é meu baluarte. O Senhor é meu escudo. O Senhor é minha espada, é minha fortaleza. É o meu socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que vai te dar a palavra da verdade. É Ele que vai te dar a palavra da justiça em nome de Jesus. Aleluia. O diabo, versos 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Por último, o diabo tentou Jesus oferecendo poder sobre as coisas desse mundo, em troca de adoração. Meus irmãos, eu confesso a vocês que a luta hoje é difícil. A luta para manter uma igreja, uma luta para você pregar a verdade, para você cantar os louvores cristocêntricos é difícil. Porque muitos estão sucedendo às ciladas de Satanás, fazendo de suas igrejas palcos, cheio de luzes, cheio de fumaça, cheio de dança, cheio de coisa, cheio de palavras ociosas, cheio de jargões, cheios, homens que tentam garantir na sua própria força, homens que querem o poder acima de tudo, homens que confiam mais nos seus diplomas, homens que querem ser adorados, que querem ter títulos, que querem ser reconhecidos. Hoje, um diploma de faculdade vale mais do que a fé. Meus irmãos, se eu tivesse a oportunidade de trocar todos os meus diplomas por uma gotinha suada do Senhor Jesus, eu trocaria. Eu trocaria. Porque que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta o homem querer tantas coisas desse mundo e, na verdade, não ir para o céu? É uma coisa muito triste. Pessoas acham que diplomas, colarinho, gravata, igreja, isso não vai te levar para o céu. Isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você se render, é você se humilhar, é você buscar a santificação, é você procurar reconciliação com Deus, é a fé, é o amor às Escrituras, é o amor por esse Deus, de forma como Ele amou a igreja, é você se colocar na posição de noiva do Cordeiro.
Ou seja, o Senhor Jesus disse que aquele que quer ser maior do reino dos céus, que ele sirva. Então que você possa não abandonar o seu ministério, que você possa servir. Satanás estava oferecendo todos os reinos, estava oferecendo tudo de mais caro, tudo de melhor. E não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu foi o que Jesus disse. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que viram os anjos e o serviram. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Reconheça o Senhor em todos os caminhos. Entenda que você precisa, na batalha, que você precisa tomar posição, que você precisa entrar na guerra, que não é, você precisa entrar no jogo, e você precisa repreender todo o mal, que você precisa de intimidade com Deus, para que Deus venha te reverter de autoridade, para que Deus venha te reverter de poder, para que Deus venha te reverter de unção, para que Deus venha te reverter de plena paz. Você não consegue nada atribulado, você não vai conseguir nada com a sua força, você não vai conseguir nada da sua maneira, você só vai conseguir quando você aprender a se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa se render a Ele, você precisa se render a Ele, você precisa de superação. Em meio às tentações, você precisa de superação. Em meio às tentações do deserto, você precisa superar. Eu quero te convidar para ficar de pé. Eu quero te convidar a você exercitar a sua fé. Eu quero te convidar a você tomar posição e a combater o inferno. E a primeira obra que você precisa fazer não é na vida de uma pessoa, não é na vida de outra pessoa. A obra que Deus precisa fazer, às vezes você está falando: poxa, meu parente podia estar aqui, minha vizinha podia estar aqui ouvindo essa palavra nessa noite, mas quem veio aqui foi você. Então você precisa exercitar a sua fé em você nessa hora. E eu lhe peço que você coloque as suas mãos para frente e repita comigo: Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha ungir as minhas mãos com o seu precioso sangue. Senhor, com fé, eu lhe peço a tua cura, eu lhe peço o teu renovo, eu lhe peço o teu poder, eu lhe peço a tua coragem, eu lhe peço, Senhor, a tua direção, para que eu possa ser renovado nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu uno a fé de cada irmão, Senhor, com um propósito, ó Pai, de que o Senhor venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, encorajá-los. Que o Senhor venha fazer deles, Pai, homens e mulheres que necessitam, Pai, da tua graça, que necessitam do teu poder, ó Pai, que necessitam, Pai, enfrentar desafios, ter coragem para enfrentar desafios, coragem, Pai, para vencer, Pai, coragem para enfrentar o inferno, coragem, Senhor, e muita unção, muita paz, muita alegria, Senhor, para que eles possam enfrentar os seus desafios. Ah, meu Deus, se palavras ociosas se levantar, o Senhor vai dar unção para eles, o Senhor vai dar capacitação para eles, para que eles possam, Pai, transpor toda a cilada do inferno. Senhor,
Dá discernimento espiritual, Senhor. Dá visão como de águia, Pai, para os seus filhos, para que eles possam, meu Deus, enfrentar o inferno e saírem mais que vencedores. Oh, Deus de milagre, eu sei que eles vão sair mais do que vencedores, porque Tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. E o Senhor não nos permitirá, Pai, que nós venhamos ser derrotados, porque é o Senhor, ó Pai, com as suas estratégias, através do Espírito Santo, que vai nos direcionar para nos mantermos calados, para que nós possamos falar, Senhor, no momento certo, com a Tua unção, com a Tua autoridade, revertido da Tua glória e poder. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, nós Te agradecemos pela Tua palavra, nós Te agradecemos pela Tua graça, nós Te agradecemos, Senhor, nós somos gratos por Ti, Senhor, em nome de Jesus.